E começamos o Plenário em Ação de hoje com uma entrevista exclusiva com o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Gilmacy Santos, do Republicanos. Numa conversa com a repórter Beatriz Moreno, ele faz uma análise de todas as reuniões que acabaram de ser realizadas este ano no interior do estado, as audiências públicas. Ele também destaca as principais conquistas e avanços que resultaram destes encontros entre os parlamentares e o povo paulista. Segundo Gilmacy Santos, em todos os municípios visitados, a maior demanda da população foi na área da saúde. Acompanhe agora no Plenário em Ação Entrevista. Deputado, agora então as 16 audiências públicas do orçamento que estavam previstas aí, né, para o exercício do ano de 2027 foram encerradas e a gente vai fazer aqui vai passar um pouquinho, vai fazer um passadão aqui por todas as cidades. A gente começou em Igarapava, né, no início ali de abril. Igarapava, que é uma cidade ali, pouco mais de 26 mil habitantes. Queria que o senhor falasse aqui um pouquinho dos destaques, a gente vai seguindo cidade a cidade. Olha, eu acho que essas audiências públicas desse ano, cada ano que passa, ela tem melhorado, ela tem, vamos usar essa frase, qualificado, né? A qualidade tem aumentado. O interesse da população, o interesse das lideranças, dos prefeitos, dos vereadores tem aumentado. E nós começamos em Igarapava, né? Um pouquinho mais tímida, mas você vê que tem audiências públicas que nós fizemos que tinha 20, 25 prefeituras, cidades representadas. Então, acho que cresceu bastante, as pessoas começaram a se interessar, mostraram que a audiência pública é importante, e a gente ficou feliz com o que aconteceu até agora. E aqui, o que eu achei bem interessante das audiências desse ano é que a gente teve uma diversidade entre as cidades, né? Então, foram cidades maiores ali, com mais de 300 mil habitantes, mas a gente também teve, por exemplo, Boracéia, que foi a última, que tem menos de 5 mil habitantes. Então, acho que é importante também a gente pensar em trazer cidades menores que às vezes não têm tanto acesso aos deputados para poderem participar dessa conversa, né? A ideia é exatamente isso. Quando nós começamos as audiências públicas, a gente fazia geralmente nas sedes administrativas, cidades grandes. As sedes administrativas são cidades grandes. Mas entendeu que você tira a oportunidade dessas cidades pequenas. Que São Paulo, nós temos hoje aqui apenas, acho que não chega a 80 cidades que tem mais de 100 mil habitantes. As demais são tudo cidades menores, muitas cidades que não têm 10 mil habitantes. Então, a gente entendeu que era importante dar oportunidade para essas cidades, e geralmente essas cidades pequenas, o entorno delas, as demais cidades ao entorno também são desse porte. Então a gente entendeu isso, e convidamos os prefeitos para isso, os deputados da comissão entenderam também isso, e acho que ficou legal, tem dado resultado bom, e se essas audiências continuarem, eu acho que a tendência é cada vez mais a gente mais longe e cidades cada vez menores. E aí também a gente fala de diversas regiões, né? Então, por exemplo, ali a região de Peruíbe, Cananéia, já é litoral, já tem uma questão turística que envolve essa região. E aí, para o senhor, quais foram, assim, os principais destaques no que diz respeito às demandas? Então, quais foram as áreas em que as demandas foram maiores? Cada região tem a sua demanda particular, mas turismo, por exemplo, lá de região de Peruíbe, você vai para o Vale do Ribeira, são outras demandas. Você vai mais para o interior, lá para o fundo, são outras demandas, mais para o lado da agricultura, do meio ambiente. Mas o que, no final, tudo converge em todas as audiências públicas, as maiores demandas, ou a maior demanda sempre é a saúde. A saúde é aquele caos que, infelizmente, não somente São Paulo, mas o Brasil tem que enfrentar. E, deputado, aí a gente entra numa questão de que esse acesso à saúde, ainda assim, é gratuito, né? Então as pessoas têm esse acesso, mas essas cidades menores também ainda têm essa dificuldade. E eu cheguei a conversar com o senhor em uma das audiências sobre essa questão de não necessariamente essas cidades dependerem dessas emendas, mas, vez ou outra, tentar fazer uma ponte ali com as secretarias para garantir que essas cidades tenham uma estrutura contínua, né? Sim, há necessidade, mas mesmo a Secretaria do Estado de São Paulo, a Secretaria da Saúde, a demanda é muito grande. E a gente tem que entender
também, que eu até conversando com o secretário esses dias, que a mais da metade do dinheiro gasto em saúde em São Paulo, não vamos dizer em cidades pequenas, mas em São Paulo, são pacientes de outro estado. A maioria das pessoas de outros estados vem se tratar em São Paulo, usa o sistema de saúde de São Paulo. Então, é um número que ele me falou que eu fiquei assustado. A metade dos nossos pacientes hoje não são paulistas nem paulistanos. Vêm de outros estados para se tratarem aqui. Então, São Paulo tem que garantir a saúde para os paulistas e ainda tem que garantir para o Brasil. A gente fala, por exemplo, Cananéia, que foi ali em abril, né, já no final de abril, está na Baixada Santista, aliás, está próximo à Baixada Santista ali, né, por conta de Peruíbe também, mas já é quase no Paraná. Então, certamente, a gente tem pessoas que fazem essa travessia para, então, buscar os equipamentos. Principalmente, vamos lá, vamos imaginar na época vamos falar da cana-de-açúcar, que é um produto que traz muitos trabalhadores de fora. As pessoas vêm trabalhar na época da colheita e automaticamente usa o sistema de saúde, que não vai ficar muito tempo, e se tem um parente, não estou falando mal isso aqui, estou fazendo uma constatação, lá no estado dela, que tem problema de saúde, é a oportunidade dele trazer para fazer o tratamento aqui. Então, não somente Canané, mas todas as cidades, e principalmente a capital. É algo muito sério que não tem como resolver. Tem que simplesmente arrumar dinheiro e fazer acontecer. E quando a gente pensa nessas cidades menores, existe aí uma possibilidade, como o senhor disse, normalmente as cidades em volta também vão ser pequenas, né? A gente fala aí, por exemplo, de Galha, a gente falou de Boracéia e outras cidades aqui, e muitas vezes uma alternativa é pensar em equipamentos de saúde, por exemplo, que possam englobar todas essas cidades, né? Então, também tem uma perspectiva ali de planejamento que pode ser obtida a partir desse trabalho da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui da LESP, né? Sim, quando a gente ouve a região, toda aquela região, você entende que há necessidade de ter mais um equipamento ou equipar melhor aqueles hospitais que ali estão, santas casas, abrir mais leitos, levar mais equipamento de radioterapia, enfim. Sempre tem alguma coisa que você pode melhorar na região e tirar as pessoas até mesmo de fazer grandes viagens para fazer um tratamento. Então, a presença da comissão lá, ouvindo, tem trazido resultados, não somente com recursos que a gente deixa no momento, mas tem trazido resultados da gente conseguir equipar melhor os hospitais, as santas casas da região. Tem sido muito útil, sim. E é claro que a gente não vai falar só de saúde, né? Porque tem diversas demandas. Por exemplo, o agronegócio aqui no estado de São Paulo é muito forte, né? A gente tem ali em Galha que é a região do Alto Cafezal, então a gente pensa também nesse ponto. Cunha, que também é muito pautada no agronegócio, no ecoturismo também, a gente falou ali do pinhão. E a gente tem a cana-de-açúcar também em vários locais aqui do estado. E não só isso, né? A gente tem um potencial no agronegócio muito grande. E aí, acho que esse é um ponto, o agronegócio acaba não precisando tanto de recursos, né? Ele se autossustenta, mas ainda assim as pessoas que trabalham ali com isso precisam de uma infraestrutura. E aí eu acho que um ponto importante também do trabalho da comissão nas audiências públicas é fazer essa troca de ideias com outras comissões da casa ou com as próprias secretarias do governo estadual para, então, trazer um pouco da experiência que foi tida a partir dessas viagens, né, deputado? Sim, nós já estamos fazendo isso. Agora, já estamos quase terminando, né? Então, nós agora pegar tudo aquilo que nós ouvimos, aquilo que para o orçamento, ok, nós vamos trabalhar, compilar tudo aquilo que nós ouvimos. Mas tem coisas, como você disse mesmo, do agronegócio, turismo, que não dá para esperar até elaborar a peça orçamentária. Tem coisas que podem e devem ser resolvidas imediatamente. Como nós ouvimos na cidade, acho que foi o próprio Cunha, falando da necessidade de mais policiais na cidade. Eu assumi um compromisso lá com o prefeito, até com o promotor que estava na audiência, da gente fazer uma reunião e resolver, que é urgente resolver a situação da segurança pública. Não pode uma cidade como aquela ter, parece que 4 ou 5 policiais só para tirar os 2 turnos. Então, essas coisas é importante. A gente ouve e antes mesmo de elaborar a peça, de finalizar a peça orçamentária, a gente já vai tentando resolver. É muito importante isso, sim. A participação, de uma forma geral, nas audiências, não se fala só de orçamento, mas fala da necessidade de um todo. E aí, é claro, tem essa parceria entre comissões aqui. A gente falando, por exemplo, de segurança pública, né? Cunha tem ali um pouco mais de 22 mil habitantes com
cerca de 5, 6 policiais que eles comentaram na audiência pública. E aí a gente tem essa demanda em outras regiões, né? A gente teve, se não me engano, Miracatu, que também na última audiência também pediu, aliás, Macatuba, se eu não me engano, que pediu também uma verba que fosse destinada à segurança pública. Então, a gente tem essas outras áreas que vão sendo demandadas ao longo do processo. Sim, a ideia é exatamente. Começou somente tentando elaborar o orçamento, mas a gente entendeu que a gente tem que fazer mais. Ouvindo a população, as lideranças, a gente agora chamar essas demandas que nós temos, chamar as outras secretarias, as outras comissões, unir força e tentar resolver. Tem que se resolver, tem coisa que é urgente, não dá para esperar. Não depende do orçamento, depende de uma boa vontade, vamos dizer assim, do governo, das secretarias para resolver. Claro, e deputado, o senhor como líder do governo também aqui na Lesp, a gente não pode deixar de citar, acaba tendo esse papel. Por isso que é tão importante também o senhor estar ali nessas ocasiões para ouvir diretamente da população e levar isso até para o governo estadual. Sim, a ideia é exatamente essa. Agora, fazer uma reunião com os secretários demandados, né? São vários, não só a segurança pública, educação também, você vê muitas coisas, educação, reforma de escolas, enfim. Vagas, até que a gente não tem reclamação de vagas. A maioria são reclamações, são vagas, são reformas, climatização, transporte escolar. Então, é fazer essas reuniões com segurança, educação, saúde, turismo, e a gente levar essas demandas para tentar resolver. E agora, acho que para a gente explicar um pouquinho para o público que não está tão acostumado de como funciona esse protocolo, né? Agora, conforme forem finalizadas essas audiências públicas, a gente segue para uma avaliação do governo para depois esse orçamento voltar para a Lesp, é isso? Sim, o orçamento, na verdade, ele nem chegou, ele vai chegar dia 30 de setembro. Nós fizemos antes por causa do período eleitoral. Esse orçamento será dentro do Palácio, a gente até fala de uma maneira fria, né? Eles imaginam, os técnicos imaginam o que vai arrecadar e onde vai se investir. Você tem que seguir a Constituição, que a maioria das secretarias maiores tem ali já o teto constitucional, e vem aquele sobrazinho, vamos dizer, para investimento e para outras coisas. Então, nós ouvimos agora, vamos compilar todos esses pedidos. Quando chegar a peça orçamentária, aí nós vamos trabalhar com emendas, subemendas para atender essas demandas. Certo. E, deputado, agora, para finalizar esse orçamento, a gente ainda tem uma próxima audiência pública que ainda não tem uma data específica, né? Mas essa opinião popular, acho que é sempre importante a gente também fazer essa chamada para que as pessoas entendam a importância da participação popular, né? É essa aproximação dos parlamentares aqui da Lesp, que normalmente não podem estar nas bases o tempo todo, apesar de se esforçarem bastante para isso, mas é uma oportunidade, né, dessa participação cidadã no que acontece mesmo com o orçamento do Estado. Sim, nós temos a última aqui, nós estamos vendo a data, que é a última aqui em São Paulo, na Assembleia. É importante, acho que é o momento, talvez o último momento que cada independente se mora aqui na São Paulo, Grande São Paulo, até no interior, vir participar, trazer suas demandas que ainda há tempo, E também é bom destacar que a Lesp acaba passando aí por cidades de todos os tamanhos, de todas as regiões. Teve, inclusive, que a gente fala no quintal quase de São Paulo, em Suzano, Cajamar também, para ouvir um pouquinho. Essas cidades também têm um potencial enorme, mas é sempre bom ressaltar, né, que a Lesp, ela tenta estar em todo lugar, apesar de ficar aqui na capital. Sim, sim. Mas graças nós temos vocês hoje, né? Nós temos uma TV ali que chega lá também, levando aqui o que está acontecendo na Lesp. E convidando as pessoas para estarem presentes sempre, né? Nas comissões, nos debates, no plenário, acho que é interessante.